Olá, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Aqui para mais um vídeo de estudo com apostila, com folha guia, melhor chamar, né? É uma folha guia para você ir lendo e ouvindo este áudio ou os três, vídeo, leitura e áudio, melhor ainda. Mas o importante é que nós estamos aqui com um estudo muito especial hoje. Esse estudo de hoje é uma resposta para alguém que me fez uma pergunta há algum tempo atrás. Não foi uma pessoa só, foram 3 pessoas que fizeram a mesma pergunta pelo YouTube. Você que está aí no canal, você vai se identificar quem é você. O estudo de hoje, ele tem por título Os que não provaram a morte. E tem como base Mateus, livro histórico, capítulo 16, verso 28. É um texto curto, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, vamos ler na íntegra. E depois, a partir desse texto, vamos desenvolver esse estudo para você. Eu recebo que você abra sua mente, vai precisar muito, porque esse estudo não é só uma resposta para 3 pessoas, esse é um estudo elucidativo sobre muitos assuntos. Quando a gente está fazendo um estudo, a mente se abre e a gente começa a entender outras coisas que nem estavam inicialmente no propósito do estudo. Mas vamos lá. Os que não provarão a morte. O sistema religioso fundamentado no cristianismo denomina os registros de Mateus, Marcos, Lucas e João como evangelhos. E aqui já vem uma pergunta para você pensar. Você crê mesmo, de verdade, que Deus confiaria seu evangelho, o evangelho de Deus, de Cristo, para ser revelado segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João? Você acredita mesmo que Deus revelaria o seu evangelho a estes homens? Para que cada um desse o seu parecer, fizesse a sua narrativa a respeito disso? Pense bem. O evangelho de Cristo foi dado a 4 homens? Não. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Só aí seriam 4. Que é o que eles creem, o sistema crê nisso. As Bíblias que estão por aí, a gráfica, evangelhos segundo São Mateus. E Marcos, Lucas e João a mesma coisa. Na verdade, esses livros são escritos históricos, cuja finalidade é descrever etapas da vida de Jesus de Nazaré. Por exemplo, os 4 narraram coisas parecidas, principalmente Mateus, Marcos e Lucas. João nem tanto. Mas Mateus, Marcos e Lucas são chamados pela teologia de sinóticos, semelhantes. Mas, na verdade, se você parar para pensar, as narrativas, Jesus saiu, estava com os discípulos e foi para tal lugar. Aí vem o Marcos e fala uma coisa com palavras diferentes, até mesmo com sentidos diferentes. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do estudo. Mas, desde já, o evangelho autêntico da graça, ele foi escrito por um apóstolo. Paulo, em 14 cartas, de Romanos a Hebreus. Isto sim é o verdadeiro evangelho da graça, porque Paulo foi levado ao 3º céu, a mente de Paulo foi levada até o 3º céu, e lá ele recebeu diretamente do Cristo ressuscitado as instruções deste evangelho precioso, que é o que nós estamos vivendo hoje. Apenas ele. Sim, Deus revelou seu evangelho a um homem. E deu-lhe a autoridade de um perito arquiteto. Se você for em 1 Coríntios 3,10, você vai ver lá. Eu, como perito arquiteto, lancei o fundamento.
Paulo dizendo. E quem lhe deu essa autoridade não foi ele mesmo, foi o próprio Deus. Foi o próprio Cristo ressuscitado. E ele fala várias vezes que aquilo que eu recebi não foi de homem algum, mas diretamente do próprio Deus, do próprio Cristo. Ele fala isso várias vezes. Há algum tempo, esses abençoados têm me perguntado como é que eu interpreto as palavras de Jesus de Nazaré no texto que nós vamos ler agora. Mateus, capítulo 16, verso 28. E daqui, vamos voar. Vamos voar pela palavra, com a mente de Cristo ativada. Certamente vos digo, disse Jesus, que há alguns dentre os que estão aqui que não provarão a morte. Uau! Até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Isto foi Mateus quem disse. Mateus é apenas um dos 3 que falaram a mesma coisa, e não foi bem a mesma coisa, aliás, não foi nada a mesma coisa. Então, os outros 2, quem são? Já falamos, Marcos e Lucas, pois o conteúdo de João realmente não tem nada a ver, neste caso, com este texto. Seguindo o estudo, vamos ver agora o que Marcos, o segundo narrador, não o segundo evangelho, escreveu. Marcos 9, 1. Também lhes disse, certamente vos digo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que tenham visto o reino de Deus vindo com poder. Diferente já, né? Agora vejamos o que narra Lucas. Lucas se apresenta como um investigador que atentou para detalhes sobre este mesmo tema. Ele era médico, como todo médico, evidentemente, muito mais detalhado e muito mais detalhista do que os demais. Mas não vamos falar sobre isso agora. Lucas 9, 27. Mas vos digo em verdade que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, vamos comparar os 3, as 3 versões, ok? Os 3 escritores. Encontramos o seguinte: Mateus afirma que alguns ali presentes não morreriam até que tivessem visto o Filho do Homem vindo no seu reino. Ok? Mateus. Marcos afirma que alguns ali presentes não morreriam até que tivessem visto, não o Filho do Homem, mas o reino de Deus vindo com poder. Bem diferente, né? Claro que sim. E Lucas, o terceiro, afirma que alguns ali presentes não morreriam até que vissem o reino de Deus. Não fala nem que é com poder, até que vissem o reino de Deus. São 2 afirmações parecidas entre Marcos e Lucas e uma afirmação bem diferente de Mateus. Alguns pregadores e seguidores pelo YouTube, pelas redes sociais, nos dias de hoje, isso já vem de algum tempo, defendem a falsa doutrina de que Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo. E utilizam também esse texto de Mateus 16, 28 como uma tentativa de provar essa alegação. Tentativa absolutamente infantil. Já que lá está escrito que alguns ali presentes não morreriam até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. Isso foi Mateus que disse. Vamos continuar. Quer dizer, então, que Jesus teria que ter voltado no ano 70, pois senão os presentes ali permaneceriam vivos até hoje. Uau! Não é? Mas não vamos aprofundar esse tema aqui. Não. Vamos adiante com o estudo. Não vamos falar do ano 70. Neste momento, não. Vamos adiante com o estudo. Antes de Jesus ser arrebatado aos céus, ou ascender, subir aos céus, os discípulos judeus, lembre-se desse nome sempre,
Mateus está ligado sempre aos judeus. Antes de Jesus ser arrebatado aos céus, os discípulos judeus seguiram insistindo em que ele respondesse suas dúvidas, as dúvidas deles, sobre a restauração do reino de Israel, que estava dominado pelos romanos. Tudo está ligado. O que está ligado? A palavra de Mateus 16, 28, como todo o livro de Mateus, ele foi apresentado aos judeus. Vamos ver sobre isso já já. Então, os judeus estavam sempre querendo saber, até mesmo os discípulos, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai restaurar o reino a Israel? Porque o reino de Israel tinha sido destruído pelos romanos. Não é? Vamos ver Atos 1:6. Quem escreveu Atos foi exatamente o médico Lucas. Então os que se haviam reunido lhe perguntaram a Jesus antes dele subir: Senhor, restaurarás o reino a Israel neste tempo? Agora no verso 7, logo no verso seguinte a este, está a resposta que para mim e para quem pensa um pouquinho, não precisa pensar muito. A resposta é enfática de Jesus. Pense. Jesus lhes disse: não cabe a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou a resposta na linguagem de hoje: não lhes interessa saber quando é que Jesus vai voltar, quando é que eu vou voltar, como é que eu vou voltar. Isso não interessa para vocês. Assim como não interessa para vocês aquela informação que está lá em Mateus 16, 28. Isto aqui foi Jesus que disse. Jesus falava por parábolas, não se esqueça nunca disso. Além de tudo, Jesus falava por parábolas. E ele disse que alguns aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Olha, muito bem. Jesus falava por parábolas. Quem sabe isso aqui também não era mais uma parábola. Jesus não respondia nada a quem não tinha que ter entendimento. E aqueles homens naquele tempo não tinham o entendimento. Quem veio ter entendimento foi Paulo depois. Os discípulos de Jesus, que naquele tempo eram judeus, não tinham o entendimento que Paulo veio trazer a respeito do Evangelho da Graça. Mateus não detalhou profundamente as coisas que Jesus fez. Não. Ele escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo. Orígenes, um importante escritor erudito do primeiro século, ele afirma que Mateus foi escrito em hebraico, em Jerusalém, para ser utilizado por cristãos judeus. Isso está diretamente ligado à pergunta que foi feita, né? Tem que ver Jesus vindo com poder, porque os que ainda não viram Jesus vindo com poder não podem morrer. Por essa razão, o livro de Mateus tem profecias que apontam realmente para a destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreu sim no ano 70. O que aconteceu no ano 70 foi a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos. Isso a história comprova, está em toda a história. Você pode entrar ali e fazer a sua pesquisa. E por que o templo, como a cidade de Jerusalém, que foi queimada, por que tudo isso foi destruído? Por quê? Porque Jesus voltou? Não. Porque Jesus estendeu, Jesus estabeleceu um tempo de juízo, julgamento, retribuição contra o povo judeu, por sua incredulidade, por sua arrogância, por sua desobediência, por sua altivez, por tudo isso. O povo judeu chegou no limite. Para Deus, ele passou do limite. E no tempo certo, Deus resolveu destruir Jerusalém e
fazer com que os pagãos entrassem no templo para afrontar os judeus. O templo era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. Era um orgulho para os judeus o templo, e eles tinham certeza absoluta que nenhum pagão, nenhum povo ímpio entraria na cidade e muito menos no templo. Porque aquela era a cidade santa e o templo extremamente santo. Era o lugar de proteção dos judeus. Vamos ver o contexto seguinte, está ligado isso aqui exatamente a Mateus 16, 28, que é a pergunta que me fizeram e que eu já estou respondendo. Vejam os versos seguintes a este contexto. Está dentro do contexto, logo na sequência. Registrados pelos mesmos escritores, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 17, 1. 6 dias depois do quê? Desse encontro com os discípulos, onde eles perguntaram tudo isso e onde ele disse que alguns dali não morreriam sem que tivessem encontrado o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Tiago e a João. Não era Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Era Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou separadamente a um monte alto. E se transfigurou diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Verso 9. Quando desceram do monte, depois de tudo que aconteceu ali, a chamada transfiguração, Jesus lhes mandou dizendo: não digais a ninguém a visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Marcos disse a mesma coisa com outras palavras. Marcos 9, 2. 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Tiago e a João e os levou separadamente sós a um monte alto e se transfigurou diante deles. E seus vestidos se tornaram resplandecentes, muito brancos, como a neve, tanto que nenhum lavador na terra os pode tornar tão brancos. E descendo eles do monte, os mandou que a ninguém dissessem o que haviam visto, senão quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Lucas vai falar algo tremendo aqui, 9, 28. Aconteceu como 8 dias depois destas palavras, que tomou a Pedro, a Tiago e a João e subiu ao monte a orar. Verso 29. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se tornou outra, e seu vestido branco e resplandecente. Verso 32. E Pedro e os que estavam com ele se renderam ao sono, mas permanecendo acordados, viram a glória de Jesus e aos 2 varões que estavam com ele. Verso 36. E eles se calaram e por aqueles dias não disseram nada a ninguém do que haviam visto. Lucas menciona que os discípulos viram a glória de Jesus, enquanto Mateus e Marcos não mencionam isso. Mas Lucas, que foi o que mais detalhou, que foi o que mais pesquisou, porque ele não estava lá. Lucas ouviu de testemunhas o que foi falado e ele registrou, e ele pesquisou tudo. Ao contrário de Mateus e Marcos, que não pesquisaram. Eles simplesmente se informaram por ali rapidamente. Não é? Eles viram quando Pedro, Tiago e João desceram do monte, porque eles não estavam na transfiguração. Mas eles viram. E diz que ouviram o que estava sendo falado. Ok? Muito bem. Então, algumas pessoas podem pensar assim, não, mas Mateus disse que tem que ver o Filho do Homem vindo em seu reino. E aí eles pegam um texto de um livro histórico, que nem evangelho é, né? Esses que defendem a tal da vinda de Jesus no ano 70. Eles pegam esse texto, juntam com outros textos, porque isso já está tudo programado para enganar pessoas. Verdadeiramente é isso. Para enganar as pessoas. Então pegam Daniel, Apocalipse, Mateus 24, que nós vamos falar não agora nesse estudo, mas está sendo preparado um estudo muito claro e evidente sobre isso também. Porque Mateus, como volto a dizer,
Mateus falou, escreveu seu livro para judeus cristãos. Não foi para gentios. Eu e você, e esses que pregam que Jesus voltou no ano 70, e esses que seguem esses que pregam, de repente você pode ser um deles, nós somos gentios. Se nós formos tomar por base algum texto, tem que ser o de Lucas. Porque Lucas, a missão dele foi falar para os gentios. Lucas era grego. E o chamamento de Lucas foi exatamente escrever para os gentios, para os que não são judeus. Então essa história de que Jesus voltou no ano 70, os ensinantes, os ensinadores, os professores dessa mentira extraem essa informação do livro histórico de Mateus. Entendeu? Porque está escrito ali que aqueles homens não morreriam até que Jesus voltasse no seu reino. E tem um outro detalhe. Quem disse que Jesus não voltou? Ele voltou. Sim. Porque depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele passou a viver em cada um de nós. Ele passou a viver em cada um dos seus filhos. Desde aquele tempo até os dias de hoje. Embora a religião ainda se veja em pecado, os religiosos ainda se veem em pecado. Mas não há mais pecado, porque Jesus veio habitar em cada um de nós. E essa é uma história, essa é outra conversa, é outro estudo, e já foi falado sobre isso nos vídeos anteriores, acesse aí no canal, para você ser orientado. Porque essas informações que estão passando aí são absolutamente erradas, incorretas, apóstatas. Continuando, Lucas menciona que os discípulos viram a glória de Jesus. Eles viram a glória de Jesus. Ah, mas foi uma visão, isso não aconteceu de fato. Claro que aconteceu, porque o Monte da Transfiguração, ele não é símbolo apenas, não é? A transfiguração não foi simplesmente um ato simbólico, como muita gente afirma, mas foi uma demonstração da grandeza do reino que chegava com poder, com Cristo, claro que sim. Veja só, Pedro, Tiago e João, eles viram realmente o Filho do Homem vindo no seu reino. E Lucas narra isso. Eles viram. O Monte da Transfiguração, para eles, foi realmente algo extraordinário. Tanto é verdade que eles chegaram a comentar, né? Vamos fazer aqui 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para mim, uma para Tiago, uma para João. Ficar por aqui. Porque era algo tão fantástico. Eles viram a glória do reino, sim. Só que a glória do reino, efetivamente, não foi entregue a eles. Eles viram, mas não foi entregue a eles. Foi entregue, o privilégio foi para Paulo. Paulo é que recebeu realmente a visão, não uma visão pura e simplesmente, mas ele ouviu, ele não foi chamado ao terceiro céu para ver com estes olhos. Ele foi chamado ao terceiro céu para ouvir tudo que ele teria que receber para depois vir aqui e pregar para esses mesmos Pedro, Tiago e João, que não entenderam nada, apesar de terem visto, mas não entenderam. Os próprios Mateus e Lucas registraram as palavras de Jesus declarando que o reino de Deus havia chegado através de sua pessoa. Veja aqui, Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, disse Jesus de Nazaré, narrado por Mateus, certamente chegou a vós o reino de Deus. E quem é que estava falando ali? Jesus. Então é claro que eles viram Jesus e viram Jesus no reino, porque Jesus estava no reino, ainda que ele não pudesse viver o reino plenamente. Mas Jesus estava ali vendo e vivendo o reino. Eles viram Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus ali. E Lucas 10, 9 também diz: e curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes, chegou a vós o reino de Deus.
Então, abençoado e abençoada com todas as bênçãos, e vocês que fizeram esta pergunta. Como você interpreta Mateus 16, 28? Como é que eu interpreto? Não sou eu quem interpreto. A própria Bíblia, o próprio Evangelho da Graça, interpreta Mateus 16, 28, declarando que Jesus chegou sim. Que Pedro, Tiago e João viram o reino de Deus? Sim. E não era tão importante ver o Filho do Homem chegando. Eles não entenderam quem era o próprio Jesus que estava diante deles. Nem na transfiguração eles entenderam, mas que viram, viram. E eles só foram morrer, cumprindo-se essa profecia de Mateus que todos vocês querem saber. Eles só foram morrer depois disso, depois de terem visto o reino de Deus chegando na pessoa de Jesus Cristo. Isso não aconteceu no ano 70, coisa nenhuma. Isso aconteceu ali na transfiguração e aconteceu depois da ressurreição, imediatamente após a ressurreição de Cristo. Muito antes do ano 70, o próprio Cristo chegou em cada um de nós. Hoje, Cristo está morando em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em você que é um eleito de Deus, um abençoado com todas as bênçãos. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que para isto Cristo morreu e ressuscitou e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então ele voltou a viver e é Senhor espiritualmente em cada um de nós. É a mais pura verdade. O reino de Deus chegou? Chegou faz tempo, muito antes do ano 70. Agora tem um detalhe. O reino chegou em nós com um entendimento, com a palavra do Evangelho da Graça. Há muito mais ainda para acontecer. A vinda de Cristo. E este é um outro assunto que nós não vamos tratar aqui agora. No canal tem muitos estudos sobre isso. Mas vamos atualizar esses estudos em breve. A vinda de Jesus Cristo ressuscitado, glorificado, será um evento futuro ainda, único na Terra. Isso não aconteceu no ano 70, absolutamente. Porque os que defendem essa vinda de Jesus no ano 70, eles dizem que a vinda foi invisível. Que absurdo. Porque todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento, falando de Paulo, fala que haverá uma reunião nossa com ele. Haverá uma reunião de Cristo com os seus eleitos. Isto será visível com corpos glorificados. Isso também é a nossa criação. A natureza está esperando por isso. A manifestação gloriosa dos filhos de Deus. E a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, que somos nós, ainda não aconteceu. Por quê? Porque nós ainda estamos participando de carne e sangue. Compreenda também o seguinte: quando Jesus subiu, neste mesmo momento aqui que nós lemos, em Atos, ali ele disse, né, ele estava subindo e dois varões ali, né, olharam para os discípulos e para aqueles que estavam ali e perguntaram assim: por que vocês estão vendo, olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, não está falando deste mesmo Jesus em carne, fisicamente, Jesus de Nazaré, cabelinho comprido, não. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará da mesma maneira que vocês estão vendo ele ir. Que maneira é essa? Corpo de glória. Corpo glorificado. Porque como é que Jesus estava subindo ao céu? Naquele momento ele estava subindo ao céu e naquele instante ele foi transformado em algo glorificado, em alguém glorificado. Porque como é que você concebe também a ideia de que alguém em carne, Jesus de Nazaré, estava subindo ao céu em carne? Não. Porque quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou com o corpo glorificado e ficou vivendo com os discípulos durante 40 dias. Desta mesma maneira, glorificado, ele voltaria e voltará ainda.
E a palavra do Evangelho da Graça aponta para isso em vários textos que o apóstolo Paulo nos apresenta. Por favor, pense porque este estudo, este ensino é para pensar. Para você ser livrado de homens maus e perversos que usam a palavra da graça apenas quando lhes convém. Quando não lhes convém mais, eles simplesmente torcem a palavra e vão para outros livros estranhos que não foram dados ao perito arquiteto chamado Paulo. Foram dados uma visão mística a João no Apocalipse, não é? Uma profecia de Daniel que as pessoas ficam fazendo conta até os dias de hoje, as tais 70 semanas e tudo mais. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Pensem. O Evangelho da Graça, ele não está em Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um falando de um jeito. Isto seria uma confusão tremenda e Deus não é nécio. Deus não é insensato e nunca foi para entregar o seu evangelho nas mãos de 4 opiniões diferentes. Pense nisso. É nisso que nós declaramos que você deve pensar. Te deixo entregue a estas mensagens, a estes textos, a este ensino tão importante que nós preparamos com muito carinho e vem muito mais. Isso aqui está só começando. É uma exposição, depois de muita pesquisa que nós fizemos, é uma exposição. Pense nela. Não fique só naquela de chegar no YouTube. Esse cidadão aí, quem está em graça tem que crer na vinda de Jesus no ano 70. Isso é mentira, isso não existe. Isso aí você criou da sua cabeça ou você seguiu alguém que criou. Mas isso não é verdade. Tenha a esperança de que realmente Cristo voltará em corpo glorificado e que nós seremos transformados. É isso que a Bíblia ensina, é isso que o Evangelho da Graça ensina, é isso que a criação espera. Até o próximo estudo, declaro você vivendo os melhores dias de sua vida e pensando em tudo isso, tá bom? Até lá. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.